Curiosity é um robô que opera principalmente de forma autônoma na superfície de Marte, estudando sua atmosfera prévia, tal como a adequação atual como biosfera. Foi construído pela Boeing, JPL e Lockheed Martin e pesa cerca de 900 kg. Curiosity iniciou sua jornada em Marte em 26 de novembro de 2011, quando foi lançado ao espaço do Cabo Canaveral. Antes de chegar ao local de pouso, viajou 560 milhões de quilômetros. Se você curte nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no Simple Space. Esteja pronto para muitos outros vídeos fascinantes. O pouso do Curiosity em Marte. Em agosto de 2012, o rover Curiosity alcançou o planeta vermelho depois de cerca de 8 meses de voo. Para a NASA, o pouso representava um grande desafio, já que o robô foi desacelerado de quase 21 mil km por hora a zero em um procedimento nunca antes testado. Sem certeza de sucesso, a NASA passou por vários minutos de ansiedade, já que o Curiosity não teve contato por rádio com a estação terrestre ao pousar em Marte. Toda a equipe cruzou os dedos temendo que a missão de 2,5 bilhões de dólares tivesse espatifado em solo marciano. Durou 7 minutos, até que os sinais de rádio do robô viajassem os 250 milhões de quilômetros de volta à Terra. O período ficou então conhecido como 7 minutos de terror. O procedimento novo em folha para pousar uma sonda em planetas alienígenas envolveu várias etapas. Primeiro, um paraquedas enorme lançado a altitude de cerca de 11 km diminuiu a velocidade da sonda de 21 mil km por hora para cerca de 300 km por hora. Então, o guindaste aéreo, ao qual o Curiosity era preso por um cabo, se destacou da parte traseira do robô. A velocidade foi ainda mais reduzida pelos bocais de freio do guindaste para colocar o robô o mais suavemente possível na superfície de Marte. Pousou com sucesso na cratera Gale, no quadrante 51, chamado Yellowknife, na planície de Aeolis Palus, que fica entre a encosta norte da cratera Gale e o sopé norte de Aeolis Mons. Estima-se que a cratera de impacto Gale tenha entre 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Cientistas suspeitam que a cratera contém muitas camadas sedimentares formadas pela erosão eólica, o que com o tempo criou a montanha Aeolis Mons, de 5.500 metros de altura, ao centro da cratera de 315 km de largura. O local de pouso foi escolhido porque Curiosity tem aqui a oportunidade de explorar quase 2 bilhões de anos de história do planeta Marte. Ele espera nas camadas sedimentares da montanha para fornecer pistas para a pesquisa do passado de Marte. Outra razão para pousar aqui é um vetor aluvial de resíduos, que uma teoria sugere ter sido formado por águas subterrâneas no passado geológico recente de Marte. O local de pouso foi chamado de Bradbury, em homenagem ao autor de ficção científica Ray Bradbury. Glenelg. A formação de Glenelg foi um dos principais locais para onde o robô Curiosity se moveu e investigou. Localizado a cerca de 400 metros ao sudeste do local de pouso do rover, ainda na cratera Gale. Glenelg foi escolhido como o sítio de pesquisa porque 3 formações geológicas diferentes, com camadas de rochas sobrepostas, ocorrem no local. Glenelg deve seu nome a um traço geológico de mesmo nome nas formações de paisagem associadas a Yellowknife, no norte do Canadá. Além disso, o nome Glenelg é um palíndromo. Continua o mesmo se for lido de trás para frente. A vila de Glenelg, na Escócia, celebrou sua eleição como cidade gêmea em 20 de outubro de 2012, com a transmissão ao vivo para a NASA, entre outros eventos. Curiosity coletou amostras de solo e rocha em seu caminho a Glenelg, o que levou até 6 semanas para ser concluído. Após a chegada, a furadeira do Curiosity foi usada pela primeira vez, antes de seguir para Aeolis Mons. Aeolis Mons. Aeolis Mons
Com seu cume de mais de 3 km de altura na cratera Gale, é o alvo principal dos estudos científicos do Curiosity, que só começaram após o rover cobrir uma distância de 8 km na formação Glenelg até a Aeolis Mons. Um período de 1 ano foi planejado para o percurso, com paradas calculadas para explorar o terreno. A NASA anunciou em 13 de novembro de 2013 que Curiosity tomaria a rota de acesso chamada Murray Butts, em homenagem ao cientista planetário Bruce C. Murray, em sua jornada a Aeolis Mons. Em 11 de setembro de 2014, o rover chegou ao seu destino e começou as investigações. As dimensões de Aeolis Mons são vistas claramente nas imagens panorâmicas do rover. Seu cume eleva-se sobre a borda sul da cratera Gale e, no topo, estão enormes montes de resíduos. Pesquisadores suspeitam de inúmeras camadas de rocha por baixo, todas contendo um pedaço da história de Marte. De acordo com os estudos, o monte atual foi dilapidado por depósitos sedimentares e acredita-se ter preenchido toda a cratera direita no passado. A natureza e origem das camadas rochosas ainda não estão claras. Podem ser fragmentos de pedra trazidos por ventos ou cinzas vulcânicas que caíram do céu. Também é possível que a cratera Gale tenha uma camada de gelo e as camadas de rocha tenham sido depositadas na água sob o gelo. Pesquisadores veem um leque aluvial que se formou na área como mais uma evidência de água em Marte. Os depósitos de sedimentos podem ter sido lavados pela água, como acontece na Terra quando um corpo d'água em movimento flui para outro parado. Depósitos de sedimentos também ocorrem lá. Muitos cientistas veem a água como a chave na formação da cratera Gale. Com a Aeolis Mons em seu centro, é o lugar ideal para detectar vida em Marte. Rocknest. Rocknest é uma mancha arenosa que Curiosity descobriu em seu caminho da zona de pouso de Bradbury para Aeolis Mons. Localizado em uma encosta inclinada atrás de uma formação de rochas escuras, o local foi selecionado pela NASA para a primeira implantação do braço de pinça do Curiosity, que tem 3 articulações, 2 metros de comprimento, pesa 30 kg e pode ser inclinado. Com os 5 instrumentos nele acoplados, tem cerca de 60 centímetros de diâmetro. Entre os instrumentos, além de um espectrômetro de raio-x, estão diversas ferramentas para coleta e preparação de amostras. Enquanto trabalhavam em Rocknest, os cientistas notaram um objeto estranhamente brilhante na areia. Várias imagens foram tiradas, provando que eram destroços do guindaste aéreo do Curiosity, segundo os pesquisadores. Outras imagens do solo arenoso mostram mais partículas brilhantes que acredita-se terem se originado em Marte. De acordo com uma primeira análise de difração de raio-x, o solo marciano contém olivina, piroxênio e feldspato, se assemelhando, portanto, à composição da rocha basáltica nos vulcões do Havaí. Com o progresso da missão, cientistas da NASA puderam anunciar que Curiosity encontrou água de fácil acesso em abundância nas amostras de solo, além de relatarem ter encontrado 2 tipos de solos diferentes, um máfico e outro félsico. Na área ao redor de Rocknest, a pedra JQM foi descoberta. É um mugearito que Curiosity encontrou e examinou em seu caminho a Glenelg. Sua curiosa forma piramidal foi provavelmente formada pelo vento. Imagens mostram claramente pontos vermelhos e roxos causados pelos lasers da ChemCam e pela análise de difração de raio-x, respectivamente. A análise do Curiosity detectou feldspato, sódio, alumínio, potássio e pequenas quantias de ferro, magnésio e níquel. A pedra foi chamada de JQM pela NASA em homenagem ao matemático e engenheiro da NASA Jacob Matijevic, que morreu logo após o Curiosity pousar em Marte e teve papel essencial no desenvolvimento do rover. Glentorridon. Outra parada de Curiosity em sua missão é Glentorridon. As imagens mostram a área com rocha de cor clara no primeiro plano, em transposição para solo arenoso. O substrato também é visível ao fundo, ladeado pela cordilheira Vera Rubin. O solo na região de Glentorridon
É mais argiloso e menos arenoso, o que facilita o progresso do Curiosity. Durante a exploração de Glen Torridon, o substrato foi examinado em vários locais. Além de tirar fotos com as câmeras do Curiosity, investigações foram conduzidas com a CanCan. Dessa forma, os pesquisadores esperam obter novas percepções sobre o conteúdo de hidrogênio sob a superfície. Os dados coletados serão então comparados com os de outras regiões de Marte. A câmera do rover foi também usada para criar uma imagem panorâmica de Glen Torridon, que inclui penhascos da cordilheira Vera Rubin Ridge e mostra diferentes tipos de rocha. Rocha, areia e rocha fraturada são visíveis na imagem. Atualmente, Curiosity já viajou mais de 24 quilômetros e presta seus serviços no planeta vermelho há mais de 3.000 dias, sem um final à vista para a missão. Seu sucessor, Perseverance, já se aproxima de Marte e pousará na cratera Jarezo. O que você pensa sobre o Curiosity? Conte sua opinião nos comentários. Estamos ansiosos para receber suas ideias sobre o assunto.